Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui para fazer a gravação da próxima mensagem, e essa mensagem é de número 39, cujo tema é Variações do Repouso. Esta mensagem está no livro de respostas de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O repouso para refazimento das próprias forças é remédio salutar. O descanso desnecessário é convite à tentação. A ociosidade é um agente da sombra conduzindo a criatura para os endereços do tédio e da perturbação. A inércia constante é a descida para a exaustão com bilhete para o comboio da enfermidade em direção da morte. Então, essa mensagem, variações do repouso, o repouso para o refazimento das próprias forças é remédio salutar. Se nós pensarmos no tema variações do repouso, o repousar em si, quando nós pensamos no verbo repouso, repousar, né? Nós imaginamos, se alguém se colocou para um repouso, para repousar, ela se coloca num estado de descanso. Logo, nós podemos fazer aí uma ponte e um contraponto com o trabalho, e também com equilíbrio e desequilíbrio. Vamos começando por aí. Então, aí vamos pegar a primeira frase. De novo, o repouso para refazimento das próprias forças é remédio salutar. Isso é muito positivo. Se nós temos uma vida atribulada, cheia de tarefas, principalmente nos dias de hoje, é necessário, se quisermos manter uma saúde equilibrada do corpo físico, do corpo psicológico, do corpo mental, do corpo espiritual, que haja um repouso, para que o próprio organismo como um todo ele se coloque num estado de homeostase. E isso quer dizer exatamente de um equilíbrio molecular, de um equilíbrio do funcionamento dos órgãos, de um equilíbrio do funcionamento cerebral, né? Enquanto uma máquina que é pensante e que vai se desgastando ao longo do dia. A segunda frase, ela diz: o descanso desnecessário é convite à tentação. Aí nós já começamos a ver uma escala indo para baixo, né? Repouso é necessário, mas o descanso desnecessário é convite à tentação. E aqui eu reflito da seguinte forma: se nós pegarmos um hábito que não é salutar ao movimento de crescimento na vida, e um crescimento de ordem bem ampliada, eu quero dizer, de todas as formas, se nós todos os dias, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar, após o almoço, liga-se a televisão e assiste um filme, por exemplo, Sessão da Tarde, né? E você vai assistir diariamente a Sessão da Tarde. E você vai passar ali a tarde toda. Quantas horas geralmente dura um filme? 2 horas, mais ou menos, né? Dependendo do filme, até 2 horas e meia. Enfim, não estou dizendo nada contra assistir um filme. Numa hora que você precise ter um descanso mental, você vai até distrair um pouco. Mas se chega neste caso do descanso desnecessário, em que se torna um hábito que já vai para um outro lugar, para um convite que você vai tornar isso exatamente um hábito de repetição. Aí já vai para um lugar que não vai te levar para um crescimento, mas sim para um vício, digamos assim. Aí na outra frase fala-se:
A ociosidade é um agente da sombra, conduzindo a criatura para os endereços do tédio e da perturbação. Chegamos aí num degrau abaixo ainda. Quer dizer, todo ócio, todo lugar em que o ser humano para sem um propósito no que está fazendo, ele vai percorrer caminhos de tédio e de perturbação, porque até aquilo que supostamente num primeiro dia nós gostamos de fazer, quando ele é repetido muitas vezes, nós vamos nos cansando, porque a vida é pródiga e ela vai pedir que você deixe de fazer determinada coisa para fazer outra mais salutar, que te traga mais alegria, que te traga mais conhecimento, que te traga maior crescimento, maior interação com as pessoas. Se nós pensarmos, por exemplo, nas redes sociais hoje, é o exemplo para o ócio, né? Vocês podem observar que isso se vê em todos os lugares, em quaisquer situações, no metrô, no ônibus, na rua, no táxi, em casa, né? Nos restaurantes, famílias reunidas e cada qual no seu celular. Então, ali vai se tornando um hábito negativo, porque ao invés de estarem todos conectados, numa conexão afetiva, trocando ideias, partilhando conhecimentos, partilhando experiências, vai entrando nesse lugar de tédio, perturbação, que vai trazer ansiedade, discussão e desentendimento entre as pessoas, porque ali o ócio se instalou, né? Aí ele vem com a última frase dizendo: a inércia constante, descemos, a inércia constante é a descida para a exaustão com bilhete para o comboio da enfermidade em direção da morte. E aí nós podemos até lembrar de muitos casos, inclusive que estão relatados em filmes, estão relatados em casos verídicos de situações de pessoas extremamente enfermas, em que pegam a comida, por exemplo, e muito inconscientemente fazem isso, né? Estão num movimento de inércia a tal ponto que pega tudo do que gosta, leva para frente da televisão e vai ali assistindo ao programa, ao filme, ao que gosta de assistir, e vai colocando para dentro todo aquele alimento, aquele doce, o desequilíbrio, vamos dizer assim, de todas as coisas que vão prejudicar o organismo e trazer doenças e enfermidades, e muitas vezes trazendo até a morte, né? Então, nós podemos até lembrar daqueles casos de obesidade mórbida, né? Onde a pessoa tem tantas questões ali para serem resolvidas, por exemplo, em um processo de terapia, mas ela fica ali naquele ócio, naquele lugar parado, né? Que não cabe mais, se ela quiser viver e ter uma vida mais plena, né? Então, hoje em dia, principalmente, nós precisamos ficar muito atentos a esse contraponto entre o repouso necessário e essa parte que vai descendo a escala para uma ociosidade. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem precisamos descansar demais e nem podemos parar, porque parar é morrer em vida. Muitas vezes as pessoas estão ali simplesmente sobrevivendo e não vivendo, né? Por isso, então, aqui a mensagem, ela toca nessa questão das variações do repouso. Então, aquele repouso necessário ao corpo físico, este sim é salutar. Mas, se nós passarmos do repouso salutar para um descanso desnecessário, que chama a ociosidade e que perpetua uma inércia,
aí nós estamos trazendo para o nosso corpo a doença e muito provavelmente nós poderemos seguir para até um final de vida. Por quê? Porque ali, a inconsciência já tomou conta. A pessoa nem percebe que ela não está vivendo, porque vida é movimento, vida é ação, ação e repouso, equilíbrio, né? Uma hora você expande, você vai para ação. Outra hora você vem um pouco para dentro, recua, silencia e descansa. Esse é o equilíbrio necessário. Então, ficarmos atentos às nossas vidas neste período que nós estamos vivendo, nessa época tão difícil, com tantas informações à nossa frente, de todas as formas, são celulares, redes sociais, televisão, reportagens, programas de entretenimento, enfim, nós temos muita informação, temos muito para crescer, aprender e ajudar, mas o contrário é verdadeiro. Temos muito também para nos colocarmos em lugares de perigo, em ócio, em paradas tais que possamos até chegar em doenças e a morte. Vamos então refletir sobre isso e buscar um equilíbrio com atividades mais salutares entre o que o meu corpo precisa para viver, alimentação, o que o meu corpo precisa para ter prazer e alegria, estar em atividades fora, em campos, no mar, na praia, em natureza aberta, estar em convívio com pessoas, amizades, guarda-se o celular em horas que estão no jantar, no almoço, numa refeição, num cafezinho com a família. Então, assim, sempre pensar nessas coisas simples do dia a dia e que são coisas tão importantes para que a nossa vida seja mais leve e mais feliz. Ok? Então, muito obrigada e amanhã nos veremos, se Deus quiser, para uma próxima mensagem. Ok? Muito obrigada e até amanhã.